Tu vais te arrepender, Dr. Faraco. Tu vais te arrepender de ter posto uma mulher na direção da rádio. Ele arriscou e eu arrisquei também. A rádio entrava no ar às 9 da manhã e até às 3 da tarde, saía do ar, entrava no ar de novo às 6 da tarde e até 10 horas ou 11 horas. A primeira coisa que eu fiz foi entrar às 7 da manhã e sair à meia-noite. Aí o reitor simplesmente me deu um presente. Tu vais ser diretor do Planetário também. Meu nome é Vassília Derengi Handelsman. Sou jornalista, formada em 1957. Dirigi a rádio da universidade e o Planetário e fui a primeira mulher diretora de rádio no Brasil. Eu fui professora primária durante 2 anos e saí e não sabia mais nada. Então eu fiquei tentando datilografia, me preparar para alguma coisa. Tinha um amigo que me conseguiu uma posição de auxiliar de escritório numa agência de publicidade, isso foi em 55. E nessa agência trabalhavam os contatos, que um deles estava fazendo jornalismo na Federal. E eu conversava com ele e me interessava em saber como era e tudo mais, se eu teria alguma chance. Aí ele disse, bom, faz o vestibular e vê o que tu vai fazer, né? Então, depois de 2 anos trabalhando na agência, eu fiz vestibular, passei, fui frequentar. Então eu comecei a intercalar um pouco do trabalho e um pouco da faculdade. Mas acabou que eu estava com 50% de faltas, então estava quase perdendo a faculdade, tendo que parar. Então deixei a agência e fui só fazer o jornalismo. Na faculdade, lógico, em cada ano a gente tinha experiências diferentes, né? O marcante que eu lembro com muita satisfação foram as aulas de fotografia, que nós tivemos experiências muito interessantes. Além dessa, o Coruja, que era o jornal da faculdade. Para o Coruja, eu fiz matérias também. Eu me lembro que eu fui a um presídio e eu comecei a dirigir. Tu tens que regimentar um grupo, não é, para trabalhar contigo. E eu tinha a Ivete Brandalize e Gladys Fishbein, amigas até agora. E era um grupo bom, nós éramos 9 pessoas na classe, 8 mulheres e 1 homem. Muito boa proporção. E além disso, eu como aluna comecei a trabalhar com Glene Pérez e Marcos Fishbein no Diário de Notícias e em Relações Públicas. Eu me formei em 59. Em abril de 60, eu tinha um vizinho que trabalhava no Correio do Povo. E o vizinho me avisou, olha, Vassília, eu vou falar com o Breno Caldas e tem uma vaga. Tu queres assumir uma vaga, né? Casas de ensino. Estou pronta, né? Naquela época, minha classe estava procurando trabalho, né? Fui falar com o Breno. Em abril, eu assumi o Correio do Povo. Era um setor de casas de ensino. Tudo que se relacionasse com ensino, com escolas, universidades, eu era repórter deste setor. Fiz várias entrevistas com o Paglioli, por exemplo, né? Lógico. E depois fui fazer com o Milano também, que foi depois dele. Eu ia na universidade, que frequentemente, porque era parte, né, da cobertura também. E no mesmo ano, em 60, fui estagiária da rádio no setor da reitoria e no Instituto de Pesquisas Hidráulicas. A reitoria era diariamente, porque ia a diversos setores, diversas pró-reitorias. E isso, a Yara Bendati, que era da rádio da universidade, tirou férias. E o Lauro Wagner, que administrava o setor de notícias, perguntou se eu podia substituí-la. Fazer noticiário, né, nos horários especiais. À noite, eu lembro que tinha um noticiário às 11 horas da noite. Eu saía do jornal, ia para a rádio para fazer esse noticiário. Em dezembro, eles precisaram de mais uma pessoa. Estava eu lá, eu estava lá todos os dias praticamente. Quer dizer, ser repórter ou ser a estagiária
da rádio me fez chegar à rádio. Então, assumi a rádio em dezembro e o jornal, eu fazia os dois trabalhos, né? Jornal e rádio, durante 2 anos. Em 62, me deu na telha de sair do Correio do Povo e fazer relações públicas no IASG, que estava recém chegando a Porto Alegre. Fiquei no IASG por 8 anos e na rádio eu entrei em 60. Eu tinha na família violonistas. Sempre gostei muito do violão, então eu resolvi fazer um programa. Fiz 20 programas sobre violão. Desde a origem do violão, incluí muitas participações de amigos, né, que tocavam violão. Então foi um programa bem interessante, que foi uma coisa que eu criei. Não tinha muitos programas diferentes, assim, sabe? O que entrava nas nossas programações e que fazíamos também sistematicamente, transmissões da OSPA. Nós íamos ao salão de atos, o técnico ia lá, o locutor também. Era uma das coisas importantes que a rádio fazia. Também levar a orquestra ao ouvinte, né? E outra coisa também que eu consegui na época foi uma aceitação da Eva Zoffer de me permitir transmitir os concertos de grupos que ela trazia de fora. A Orquestra de Israel foi uma delas. Coisa rara, coisa que, sabe, os ingressos vendidos. Então, por que é que a rádio não pode ser um veículo para levar essa música com Zubin Mehta, que é um extraordinário regente, para o ouvinte? Essa eu acho que é a função primordial da rádio da universidade. Uma noite, eram 7 da noite mais ou menos, eu estava no meu setor da notícias, e entra o reitor, e eu estava na Rádio Guaíba, o rádio sintonizado na Rádio Guaíba, porque nós tínhamos um rádio para escutar noticiário de outras emissoras, para saber se colhíamos alguma coisa, se serviria, né? Aí ele perguntou, mas a senhora trabalha aqui? Porque eu trabalhava no Correio. Eu digo, sim, trabalho aqui também, né? Ele disse, que rádio está tocando? Eu digo, a Rádio Guaíba. A rádio da universidade devia tocar a mesma coisa que a Rádio Guaíba. Eu digo, olha, você me perdoe, mas eu discordo disso. A rádio da universidade é a única emissora. Nós temos 13 emissoras em Porto Alegre, todas tocando a mesma coisa, produzindo a mesma coisa. A rádio não precisava ser igual. É uma emissora diferenciada, que é o que tem que existir. Nós tivemos uma experiência, isso que eu acho fantástico, da universidade, que uma emissora como a nossa, diferenciada, se permitiu criar um trabalho como nós criamos. Nós éramos 3 coordenadores, Lauro Agman, Celestino Valenzuela e eu. O Lauro administrando em geral, o Celestino nas transmissões e eu na coordenação das pessoas que estavam fazendo o noticiário em línguas estrangeiras. Eu lembro, eu tinha um Fuca na época, e eu levava a equipe que ia transmitir dos locais, qualquer que fosse. Era polo, era num lugar, num clube, esgrima, que era lá no Cais do Porto. Me lembro que, meu Deus, era todas as noites a distribuição do pessoal que ia fazer o locutor e o técnico. Então, correria era pouco. Foi uma coisa assim extraordinária, sabe? E eu tenho isso na memória como o que uma equipe bem preparada e bem intencionada pode fazer. Como relações públicas do IASG, isso foi em 63, o IASG tinha 4 idiomas, inglês, francês, italiano e alemão. Então, tinha 4 produções em língua estrangeira. Nós produzíamos, na redação da rádio, todo o noticiário do dia, dos jogos ou modalidades que foram praticadas durante o dia, com os resultados, e eles, em cada um no seu idioma, faziam a tradução e liam, apresentavam, punham no ar, acho que às 10 da noite, que nós botávamos todo o noticiário em 5 línguas, porque era inglês, francês, italiano e alemão, mais russo, porque eu tinha uma professora de inglês que era russa, e ela trazia o pai dela
e os dois faziam a tradução em russo e apresentavam na rádio. Alô, irmãos de outros continentes. Esta é a voz da Universia de 1963, pela rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, falando de Porto Alegre, Brasil, em ondas médias 1080 quilociclos, com ampla cobertura dos Jogos Mundiais Universitários. Rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, emissora oficial da Universia de 1963, enviando sua mensagem de saudação e fraternidade aos países amigos e às suas delegações. Hello, brothers of all Americas. Hello, brothers of all continents. This is the voice of the University 1963, coming to you from the University Radio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Allo fratelli delle due Americhe, allo fratelli di altri continenti. Questa è la voce della Università del 1963, per la radio della Università del Rio Grande del Sud, parlando di Porto Alegre, Бразилия. Алло, братья обеих Америк. Алло, братья других континентов. Здесь говорит Бразилия. Радио университета в Порто-Алегре, штат Рио-Гранде-до-Сул. Allô, chers auditeurs des deux Amériques. Attention, chers auditeurs du monde entier. Ici, la voix de l'Universiade 1963, qui vous présente en émission directe depuis Porto Alegre, Brésil. Eu tive, de repente, a visita do irmão do Lauro Agman, que trabalhava no departamento de psicologia. E o diretor da época do departamento de psicologia vieram falar comigo. Vacílio, o professor Faraco gostaria de te convidar para ser diretor da rádio. Marcaram uma hora para conversar com ele. E eu fui. E ele perguntou para mim, a senhora faria uma relação do que a rádio precisa? Ponha em palavras o que a senhora acha que a rádio precisa. Seria praticamente um meu programa. Primeira coisa que eu fiz, eu me lembro, foi a rádio entrava no ar às 9 da manhã e até às 3 da tarde, saía do ar, entrava no ar de novo às 6 da tarde e até 10 horas ou 11 horas. A primeira coisa que eu fiz foi entrar às 7 da manhã e sair à meia-noite. O problema era a Ilha do Chico Inglês. A rádio tinha transmissores na Ilha do Chico Inglês e era cuidada por um técnico que se responsabilizava lá por ligar e desligar, e a manutenção era a óleo diesel. Lógico que fechar o horário todo significava mais dinheiro. Depois eu procurei, na Rádio Ministério da Educação, os horários que cada função deviam preencher. O redator, o locutor, o técnico, todos tinham que ter um certo horário. Porque a universidade é uma coisa e função rádio é outra. Então eu procurei colocar rádio como rádio. Então locutores faziam 5 horas, os redatores faziam 6. O pessoal ficou meio estressado, sabe? Porque não estavam acostumados. Aqui sou eu aqui no meio e o Lauro Agman, e aqui era uma estagiária. Aqui eu com a nossa Kombi. Essa aqui é a Maria Amália, minha secretária na rádio, uma pessoa extremamente capaz, meu Deus do céu. E aqui essa Kombi nós compramos para poder fazer os trabalhos de transmissão externa. E na segunda semana o motorista simplesmente parou no meio do túnel da Conceição ali, e um ônibus veio e demoliu. Está aqui, ó, aqui está Celestino, a minha secretária e o ajudante dela. E aqui estamos, acho que a Yara Bendati, esse aqui era um técnico, o Aníbal Damasceno Ferreira, Celestino Valenzuela. 2 anos depois que eu assumi a direção, o Dr. Faraco veio ele gostava de me apresentar como a diretora da rádio. Por quê? De saída, amigos e colegas e todo mundo dizia, tu vais te arrepender, Dr. Faraco. Tu vais te arrepender de ter posto uma mulher na direção da rádio. Foi um desafio, né? Ele arriscou e eu arrisquei também. Eu tinha posto a minha cara lá. Outro desafio,
sair da Ilha do Chico Inglês. Aumentar a potência da rádio. Isso eram os meus propósitos. Várias idas a Brasília para liberarem o aumento de potência, comprar o transmissor, comprar a antena e achar a terra. O reitor, na época, conseguiu uma área em Guaíba, onde nós poderíamos colocar a antena, e a divisão de obras teria construir. Então estava estocado lá o novo transmissor para potência, eu acho que foram 10 kW que nós podemos, de 2 para 10. Isso já era 75, 76 por aí. Bom, tu podes imaginar que nós, como uma emissora diferente, uma emissora que pertence ao governo, os militares eram, na época, os donos então, da rádio, né? Eram nossos chefes, que não podia deixar de pensar nisso, lógico, né? Nós somos pagos pelo governo e administrados pelo governo, quer dizer, a rádio pertencia a eles. Logicamente, nós tínhamos funcionários que pensavam diferentemente, né? Nós sabíamos que tínhamos um limite. Agora, qual era o nosso noticiário? Nosso noticiário era mais ligado à universidade, aos fatos que aconteciam ou que estavam por acontecer. Dava para não entrar na área de política, para não criar arestas, né? Nós tínhamos censor, certamente, era o coronel Natalício, que estava na reitoria, estava sediado lá, estava no gabinete do reitor sempre. Eu não sei se o material ia para ele ou não ia, eu não me lembro. Honestamente, eu não lembro de ter levado nenhum material para ele investigar. Ele certamente ouvia a rádio da universidade para saber se nós estávamos divulgando alguma coisa. Mas o pessoal que estava lá dentro também, eu nunca tive problema com o pessoal. Na época, ou tu era político e partidário que tu levantava a tua causa e ia lutar por ela, ou tu ficava quieto, né? Então, se tu precisa do teu emprego, tu precisa do teu cheque no final do mês, tu fica quieto. Nós tínhamos o nosso setor a cobrir e a dar conta. Nós tínhamos esses convênios via consular. Nós tínhamos com a Internaciones, que era alemã, e a Inglaterra, nós reproduzíamos programas da BBC de Londres. Eles me deram um programa, uma visitação à Inglaterra, ao sistema de rádio e televisão para a educação na Inglaterra por 10 dias. Nesse mesmo tempo, aproveitando a minha ida para a Europa, a Internaciones resolveu me dar os 14 dias que eles dão para jornalistas normalmente. 14 dias para visitar 5 cidades diferentes na Alemanha. E, lógico, visitei setores de instalações que nós não tínhamos. E aí eu fiz essas visitas todas e consegui a Bolsa de Cooperação Técnica da França no ano seguinte, em 71. Fiz 3 meses em Paris, indo aos setores que eles queriam me mostrar. Fiz a minha dissertação em francês também, concluí o curso lá. 3 meses, foi espetacular. O CTE foi criado em 70, né, como um setor que poderia abrigar outro, como foi anexado o planetário. Porque o planetário, aí tem outra etapa da minha vida. A universidade e a prefeitura entraram em acordo. A prefeitura construiu o prédio do planetário em cima de um terreno da universidade. Isso foi em 71, quando eu voltei da Europa. O reitor, ele formou um grupo de trabalho para criar o planetário. E eu fui incluída como comunicadora, né? Aí o reitor simplesmente me deu um presente. Tu vais ser diretora do planetário também. Está incluído no Centro de Televisão Educativo, desde a inauguração. Então eu digo, eu criei o planetário. Teve 11 anos, 13 anos na direção da rádio e 11 anos no planetário. Eu trabalhava na rádio um certo tempo, depois às 6 da tarde eu ia para o planetário.
saía às 10 da noite. Eu tive uma secretária muito eficiente. Um professor de astronomia, O'Neill de Lima Paz, Francisca era a minha secretária de coordenação, praticamente, né? Ela criava, quer dizer, nós imaginávamos o programa. Ela começava a pesquisa, de onde ela conseguia pesquisar. Na época nós não tínhamos ainda o computador, nem essas facilidades de hoje, né? E ela e o professor desenvolviam o texto todo, né? O conteúdo do programa, e depois que ela tinha tudo pronto, ela vinha lá para a rádio, ou ficávamos no planetário, conforme o horário, e eu fazia a redação final. Em função do planetário, e em março do ano seguinte, em 73, a OEA fez um encontro de diretores de planetários em Montevidéu. Conheci diretores de planetários de toda a América Norte e Sul, e Centro também. Havia de Buenos Aires, Montevidéu, um dos Estados Unidos, de Chicago, um do México e um de Bogotá. Terminado o encontro, eu fui a Buenos Aires e fui visitar o planetário de Buenos Aires. Assisti uns programas lá. No meu retorno, em 74, nós começamos a produzir programas. Então, assinamos um contrato com a SEC, Secretaria de Educação, para mandarem alunos para o planetário num horário que nós estabelecemos, 9, 10, 11, 13, 14 e 15. Então, tinha 6 ou 7 horários por dia disponíveis para os alunos das escolas. Eles contratavam ônibus e traziam os alunos para a escola. Produzimos programas a nível de jardim de infância, primeira a quinta ou sexta, sétima série, sei lá. E universitários. Quer dizer, um programa para cada nível. Tudo isso com gravação, sabe? Os locutores da rádio gravavam os programas e a ilustração que fosse necessária, slides, e o que o planetário não tinha, a gente colocava em slides. E eram programas realmente muito bons, foram muito bem feitos. E cada 3 meses nós trocávamos a programação para visitação de público, né? Mas em função, então, do planetário, eu tirei férias em 74 e fui visitar o planetário de Nova York, Chicago, Houston, México e Bogotá, para ver como eram os programas e comparar com os nossos, tá? Nós estávamos muito bem. O nosso programa era mais leve, sabe? Era mais comunicativo. E era bem mais interessante, sabe? Os outros eram muito didáticos. Em 76, 77, por aí, nessa época, nos solicitaram uma série de programas. Então, vieram 2 professores conversar comigo. A Luzia Mello, que era uma professora famosa da Faculdade de Educação, e um professor de sobrenome Manduley. Ele era americano, cubano-americano. E esse professor Manduley, numa das nossas conversas, ele perguntou: a senhora tem mestrado? Eu digo, não. Não está interessada em fazer? A senhora deveria fazer o mestrado. Eu não sei, eu não estou sentindo falta, eu estou com tanto trabalho, eu não tenho nem tempo de pensar numa coisa dessa. Aí ele disse, e se eu lhe ajudar? Eu tenho uma amiga que trabalha, trabalha na OEA, em Miami. Eu vou perguntar a ela se consegue uma bolsa de estudo. Veio a resposta. A senhora ganhará a bolsa se passar no TOEFL. Fui lá para o Cultural Americano para fazer o curso de inglês. A nota mínima era 500. Eu fiz 450. Aí fui fazer de novo. Passei as férias de verão, quer dizer, o período de verão todo fazendo o inglês. Maio, outro teste. Veio o resultado, 497. Digo, tá. Desisto, eu vou ficar nos meus campos de trabalho, eu não vou pensar mais nisso. Aí, estou em casa, bate na porta um telegrama. Abro, era um aviso da Varig, que eu tinha uma passagem garantida para ir para o... E um aviso da OEA, do escritório da OEA,
que eu tinha ganho a bolsa. Então veio bolsa e a passagem era tudo junto. Assim. A bolsa foi para Pittsburgh, a Universidade de Pittsburgh. Cheguei lá, não entendia nada que estavam falando. Aí cheguei aquele momento assim, pensei, vou desistir. Passou pela minha cabeça várias vezes, assim. Mas achei que o investimento era muito grande, que eu deveria tentar superar isso. Né? Lógico, depois de uns meses, depois tu te acostuma, tu já começa a entender melhor e tu já está mais à vontade. Era tudo sobre televisão, rádio para a educação. A comunicação para a educação, né? Isso estava... Fui para o curso de jornalismo de lá. Em 78, a minha turma era pequena e tinha uma americana que era professora de high school. Né? Ela me convidou um dia para ir à casa dela para um aniversário de uma outra amiga. Era coisa de fundo de quintal, mas eu não sabia, fui bem arrumado. Entendeu? E chega uma pessoa com um chinelão assim grande, sabe? Um pé grande, um chinelo marrom, assim, estranho. Senta do meu lado e tudo e começa a conversar. Era uma pessoa que gostava muito do Brasil, estava interessado em aprender português. E aí começamos a falar, fala. Essa pessoa é meu marido. Aí, então, a Aira veio dos Estados Unidos, tirou licença-prêmio lá. Lá pelas tantas ele disse, bom, eu vou voltar para Pittsburgh em julho, mas eu não vou voltar sem casar. Aí nós casamos no planetário.